A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você. Nós estamos aqui de volta, eu, professor Janilson, aqui ao lado do professor Heraldo, para nós finalizarmos o trimestre, estudando a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Esse tema está dentro da temática maior estudada durante o trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje a nossa lição é sobre a batalha espiritual que o crente enfrenta e para isso é necessário que ele esteja revestido da armadura de Deus. A nossa lição, ela tem como texto áureo: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo 11. A nossa verdade prática, ela diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico onde está embasada toda a nossa lição, ela está em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao versículo 20. A nossa lição, queridos, ela possui 3 tópicos. O primeiro tópico é o preparo espiritual do crente para a batalha. O segundo tópico é conhecendo o campo da batalha espiritual. E o terceiro tópico, finalizando, é as armas espirituais indispensáveis ao crente. Portanto, nós convidamos você a nos acompanhar no comentário desta lição. A batalha espiritual e as armas do crente. Hoje nós vamos estudar este assunto de suma importância, né? Professor Heraldo, esse é um assunto porque, afinal de contas, a igreja de Cristo é um povo espiritual. E, consequentemente, só quem é espiritual pode batalhar no campo das batalhas espirituais. O natural e o carnal não tem como combater nesse campo onde só aqueles que estão preparados, revestidos da armadura de Deus e que conhecem muito bem o campo espiritual para poder combater as forças do mal. Por outro lado, a gente precisa entender que nós não podemos, muitas vezes, supervalorizar essa questão da batalha espiritual para não cometer, muitas vezes, as falhas que os movimentos de batalha espiritual cometem no seu exagero. Em contrapartida, também não podemos subestimar como se a igreja não tivesse essa responsabilidade de combater no reino espiritual ou entendesse que essa é uma coisa que pode ser deixado, podemos dizer assim, em segundo plano, como se não tivesse importância, e até como alguns entendem muitas vezes que há pessoas até que acreditam que não existe essa batalha espiritual e que nós não estamos envolvidos nela. Então nós vamos estudar isso nessa lição e compreender que de fato nós estamos envolvidos nelas como igreja de Cristo e vamos entender como se dá essa batalha e todas as armas que Deus dispõe para a igreja. Exatamente isso. Saudações aí a todos os nossos amados irmãos, todos os que nos acompanham através do canal EBD e você. Nós vamos finalizar o trimestre, professor Janilson, de uma forma muito interessante, até por conta de que a carta, né, ela evidentemente, por natureza, ela nos força a fechar exatamente com esse tema, porque está no final da carta, né, e a gente sabe que nós já estudamos nesse trimestre aí lições extremamente importantes, do ponto de vista conceitual, de entendimento, de compreensão, né, dentro do esclarecimento teológico que Paulo vai dar dentro dessa carta a respeito de assuntos fundamentais para a igreja. E a segunda metade, nós já falamos já de algumas lições, professor Nilson, ela vai tratar justamente de uma teologia mais prática, né? Nós tratamos já na lição passada a respeito da conduta do crente, né? Em relação à família, né? O marido, a esposa, o filho. Mas aí Paulo vai finalizar a carta trazendo esse tema também de suma importância, porque ele vai justamente dar um equilíbrio e um entendimento acertado, porque infelizmente, como o professor Janilson até adiantou um pouco, né, infelizmente há
o chamado de 8 a 80, né? Há pessoas que supervalorizam o tema e há pessoas que menosprezam, né? Ou inferiorizam ou dão aquela dimensão diminuída, digamos assim, né, professor Nilson, a respeito desse tema, e precisa ser considerado, né? Porque realmente é uma realidade, a igreja está envolvida e precisa estar ciente exatamente do que nós combatemos, de que forma precisamos combater o inimigo, que primeiro é o inimigo de Cristo, é o inimigo da igreja e consequentemente o inimigo de cada um de nós, crentes individualmente, né? Perfeito. Tópico 1 da lição: o preparo espiritual do crente para a batalha. Eu acho interessante como o pastor Douglas Batista inicia esse primeiro tópico, professor Heraldo, porque ele tem em mente um exército que primeiro os soldados são treinados, né? Por isso que ele entra aqui com o preparo espiritual do crente. Ora, se nós estamos em batalha e essa batalha ela tem início para cada um de nós no dia em que nós aceitamos a Cristo, porque nesse dia passamos a fazer parte da igreja e passamos a estar alistados no exército de Cristo, então nós estamos nessa batalha e não há como escapar. Nós não podemos cair naquele equívoco de alguns que pensam que pode-se ser crente sem estar envolvido nessa batalha, né? É como se eu não atacasse o inimigo e o inimigo não me atacasse e a gente vivesse um tipo de trégua, né? Mas a Bíblia nos deixa bem clara que contra esse inimigo, contra o qual a igreja combate, não há nenhum tipo de trégua. Nós estamos nessa batalha e uma vez estando nessa batalha, precisamos estar preparados. E aqui o nosso comentarista vai elencar alguns pontos necessários para esse preparo do crente. Muito bem colocado, professor Janilson, e a gente reforça, professor Janilson, porque aquilo que o senhor acabou de falar, né? Independentemente do crente admitir que está numa batalha, né? Isso não muda a realidade da batalha, né? Porque a partir do momento que nós nos tornamos crentes, ainda que a gente não tenha consciência disso, né? E muitas vezes, claro, ainda com muita imaturidade e pouca informação, conhecimento bíblico, né, a respeito desse tema, nós já nos tornamos, na verdade, alvos, né? Alvo de Satanás, e ele não vai brincar, sem dúvida nenhuma, aquilo que o professor já nos falou, uma batalha que não tem trégua, e ele vai fazer de tudo, evidentemente, para trazer problema para a nossa vida, né? E o pastor Douglas Batista foi realmente muito inteligente, né? E didático, porque ele vai tratar aqui a respeito do preparo espiritual do crente para a batalha, né? Então, quando ele traz esse título do tópico 1, ele já, na verdade, traz a ideia de que existe uma batalha, né? Nós não podemos negar essa batalha, ela é real, né? Ela existe, não podemos fugir disso. E a recomendação paulina, ela vem de forma muito séria, né? E instigante para que a gente se alerte quanto a isso, né? Porque a batalha ela é real, ela existe. Tanto é que ela é bíblica, né? Paulo está tratando a respeito desse assunto aqui. Se não fosse sério, se não fosse algo que realmente importasse, né, professor Nilson, Paulo não trataria aqui de uma forma tão destacada como ele coloca dentro da carta aos Efésios, né? E também talvez não tivesse finalizado a carta com esse tema, né? Porque geralmente a gente deixa a coisa mais importante para finalizar aquilo que a gente quer falar. E exatamente é isso que Paulo faz, né? Já que esse é o grande tema dele, o seu último grande tema na carta, né? É o grande último tema, ele faz isso propositalmente, né? Porque ele já vinha falando de outros temas, outros assuntos, reforçando a necessidade de conduta, né? E uma série de questões, mas ele talvez usou isso com um artifício válido, evidentemente, para mostrar, professor Nilson, que as nossas batalhas elas não estão restritas ao campo aqui meramente humano, né? Ou que às vezes nós nos enganamos, né, de que as nossas batalhas elas pertencem apenas a essa dimensão, né? Mas existem coisas muito mais importantes, mais sérias que nós devemos prestar atenção, né? E o subtópico 1 desse tópico 1 vai falar sobre
fortalecidos no poder do Senhor, né? Fortalecidos no poder do Senhor. O professor Genilson, ele faz uma citação que até reforça exatamente isso que nós estamos tratando, né? Dessa seriedade, da preocupação de nós entendermos que existe uma batalha, nós estamos nessa batalha, independentemente se nós temos consciência ou não, né, a respeito disso, né? E ele diz assim, a vida cristã não é uma colônia de férias, mas um duríssimo campo de batalha, né? Ele fala isso de uma forma muito contundente. E no versículo de número 10 aqui da leitura bíblica em classe, que é Efésios 6, Sim. 10 a 20, no versículo de número 10, nessa sessão que Paulo inicia aqui, Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então veja que Paulo trata o assunto de forma muito séria e assim, professor Adilson, a gente ao ouvir essa citação de Paulo, né? Essa recomendação de Paulo, dá a impressão que Paulo ele foi repetitivo desnecessariamente naquilo que diz aqui, né? Porque ele fala fortalecei-vos no Senhor e finaliza dizendo e na força do seu poder. Talvez para muitos parece um pouco, né, exagerado a colocação de Paulo, né? Redundante até. Até redundante, né? Como se fosse uma espécie realmente de pleonasmo, né? Porque bastaria ele findar dizendo fortalecei-vos no Senhor, porque o Senhor por si só ele já é poderoso, né? Isso já bastaria. Mas ele sabe que o problema é tão sério, né? A batalha ela é tão ferrenha, acirrada contra nós, contra a igreja, que ele achou por bem usar esse recurso linguístico fazendo um reforço, né? Dizendo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Então veja que ele dá um duplo alerta, né? Para que a gente se desperte e entenda que realmente nós estamos num fronte, e esse fronte ele é atacado a todo momento, como o professor Luiz colocou, sem trégua, né? E claro que Satanás não vai brincar de batalha, ele realmente vem para trazer problemas sérios para a igreja, né? Mas aí Paulo vai deixar claro aqui, professor Nilson, que sem esse fortalecimento que é no Senhor, né? O crente ele não tem condições de vencer essa batalha. Na verdade, uma situação imprescindível que o crente esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Do contrário, sem dúvida o crente terá dificuldades e com certeza vai ser facilmente derrotado, né, por Perfeito. Satanás, né? Perfeito. Eu acho interessante, professor Heraldo, e você que nos acompanha no canal, é que Paulo ele inicia o versículo 10 dizendo assim, no demais, né? O comentarista, o nosso comentarista, o pastor Douglas Batista, no seu livro de apoio, e também outros comentaristas, entendem que Paulo está dizendo assim, a partir de agora eu já expliquei tudo que eu precisava explicar acerca de doutrina, acerca de comportamento, agora eu vou entrar no campo espiritual, porque a partir de agora, vocês tomando conhecimento disso, a partir de agora, daqui para frente, a batalha será ferrenha, né? E aí, por isso ele diz, por causa disso é necessário que se fortaleça no Senhor. Então, Paulo está dizendo que essa batalha, ela não é vencida na força ou na capacidade humana, mas unicamente nesse poder que advém do Senhor, né? E no versículo 18 do mesmo texto da leitura bíblica em classe, Paulo vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo, né, com toda oração e súplica no Espírito. Ele diz, vigiando nisso com toda perseverança. Então, ele aponta aqui três pontos que são necessários para esse preparo espiritual, né, professor Heraldo? Que é a força do Senhor, quando a gente se fortalece nele, a oração, que isso não tem como, né, deixar de lado a oração, e principalmente a vigilância. Por quê? Porque ele vai dizer, professor Heraldo, aqui no final do versículo 1, né, para que nós possamos estar atentos ou firmes contra as astutas
astutas ciladas do diabo. Ou seja, algo maquinado, algo maquiavélico, algo dissimulado, que se nós não estivermos vigilantes, podemos ser pegos de surpresa. Parece que é essa a ideia que o comentarista defende aqui, né? É essa a ideia, né? Porque esse preparo espiritual do crente para essa batalha que nós já falamos que ela é real, né? Ela é real, ela é bíblica, né? Tanto é que Paulo está tratando aqui de forma muito séria esse assunto, né? E o professor Janício, de forma didática, já apontou as duas questões fundamentais aqui, orientadas por Paulo, né? Justamente de que primeiro nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, de que a fonte da força, né, professor Janilson, a origem da nossa força, né, da nossa vitória, né, das nossas conquistas ou da nossa resistência às forças de Satanás, a tudo aquilo que ele empreende contra a igreja, contra nós crentes individualmente, ela não pode ser vencida se nós não tivermos substanciados ou debaixo, né, da graça e do poder de Deus, sustentado por sua palavra, sustentado pelo seu Espírito Santo, por uma vida realmente de comunhão com Deus. Não tem como, né? A segunda coisa que ele vai tratar, na verdade, o professor José colocou no versículo 18, é justamente falar o que o subtópico 2 está falando, né? De nós sermos vigilantes em toda oração e súplica, né? Então Paulo, ele traz aqui uma cláusula reforçativa. O professor Nilson já falou disso, né? Extremamente útil, professor Nilson, né? Porque o que acontece? Às vezes nós incorremos no erro, né, de acharmos que avivamento, estarmos fortalecidos, reside ou se restringe ao simples fato de nós já sermos membros de uma denominação, de participarmos da vida programativa, né? Já somos batizados, participamos de eventos, né? Às vezes até líderes de departamentos, pregamos, ensinamos, né? Falamos em línguas, somos batizados com o Espírito Santo, profetizamos, né? Tem gente que até vai além disso, né, professor Nilson? Às vezes gira, rodopia, dança, cai, pula, né? Como se isso fosse sinal concreto de maturidade de um verdadeiro avivamento, né? Paulo não trata de avivamento diretamente, mas nas entrelinhas já acaba falando disso, né? Sim. Porque ele vai dizer que o crente avivado de verdade é esse crente que resiste na hora da batalha, né? E o crente só vai resistir quando ele dá demonstrações de que é um crente de verdade, um crente maduro. Como? Estando arraigado no Senhor, fortalecido na força do seu poder. É um crente que ora, né, professor Nilson? Tem o hábito de orar de verdade, ele passa a ter momentos a sós com Deus, o seu devocional, né? Ele é uma disciplina na sua vida, né? É parte da sua vida, faz parte do seu estilo de vida, né? Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa sazonal, né? Mas é algo que faz parte do dia a dia dele, né? Da prática de vida cristã. Ora, né? Jejua, lê, estuda, medita, mas sobretudo é o que Paulo está colocando aqui, não basta apenas a oração, né? É preciso que haja vigilância, e a vigilância, de certa forma, professor Nilson, ela perpassa e esbarra também na ideia de obediência, né? Porque muitas vezes nós conhecemos Bíblia, sabemos Bíblia, né, professor Nilson? Entendemos um monte de coisa, mas a gente tem dificuldade de aplicar esse conhecimento, digamos, teórico, né, de memória que nós temos das coisas bíblicas, né, para transformar em vida prática útil e de referência, né, inclusive para outras pessoas, porque Paulo, de certa forma, está tratando aqui disso, de ética, de moral e, sobretudo, de vida espiritual no altar, né? Perfeito. A gente pode comparar isso, fazer uma analogia, professor Aldo, com o que o senhor disse, com relação ao atleta, né? O atleta é aquele que se prepara para o dia da competição, da prova, mas é na prova que a gente vai entender o quanto ele se preparou. Até que chegue o dia da prova, nós não sabemos o quanto ele está preparado. Não sabemos, exatamente, né? Então é a mesma coisa, nós só vamos saber se esse crente está firme no momento em que ele passar por esse embate,
né? Isso, e Paulo, e essa questão do preparo espiritual, ela passa sim por essa questão da disciplina, né? Da disciplina da vida cristã. A vida cristã ser um hábito, né? O modo de vida, né? Tudo que envolve o crente ser algo assim, absolutamente natural, né? Absolutamente natural. Eu estava lembrando aqui, até fizemos citação um dia, professor Nilson, a letra de um hino, né? O Coet Green, ele morreu muito jovem, se eu não me engano, com 29 anos de idade, né? Mas ele tem vários hinos, mas um dos hinos que me chama a atenção, ele tem um hino, o título é Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios. E entre muitas outras coisas interessantes nesse hino, eu vou citar apenas duas estrofes, né? Que eu acho fundamental a gente entender, porque nós estamos falando aí do preparo espiritual do crente para a batalha, e o que ele fala aqui tem muito a ver, né? É interessante que ele diz assim, em dois trechos do hino, né, que ele compôs, ele diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não preciso do seu dinheiro, eu quero sua vida. E eu ouço você dizer que estou voltando em breve, mas você age como se eu nunca fosse retornar. Aí você vê a questão da negligência, né? De alguém que não tem um cuidado diário com a sua vida espiritual, né? Que não cuida desse lado aí, né? E aí a segunda parte do hino diz assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu quero mais do que domingos e quartas à noite, porque se você não vem a mim todos os dias, então não se preocupe em aparecer, né? É uma letra assim forte, né? E oportuna, né? A gente usa aqui como ilustração para mostrar a necessidade que o crente tem de viver uma vida condizente, né, com aquilo que ele entende, que aprende, né, a respeito de Bíblia, a respeito de fatos bíblicos, né? Porque viver apenas, professor Nilson, teoricamente filosofando, né? O filósofo teologicamente bíblico aqui, né? Não vale a pena, né? É necessário que a vida seja uma vida prática e que realmente a gente esteja fortalecido e da forma que é necessário para enfrentar essa batalha, né? Tá certo. Então isso aí acaba refletindo na batalha espiritual, porque demonstra se ele está preparado ou não, de acordo com suas atitudes ou seu viver, né? Perfeito, professor Heraldo. Tópico 2 da lição: conhecendo o campo da batalha espiritual. Professor Heraldo, uma das táticas militares justamente é conhecer aonde vai se dar o embate, para ver a questão do relevo, a questão da geografia do lugar, para ver se tem vale, se tem montanha, como é que é, né? Se o terreno é firme, é um terreno arenoso, então tudo isso é necessário. Então esse conhecer o campo de batalha espiritual, vejo eu que acaba descambando naquilo que o senhor tocou agora há pouco, na questão da maturidade do crente, de compreender essa batalha e compreender aonde se dá essa batalha, para que ele possa se preparar melhor ainda, né? Josué, antes de cercar Jericó, conforme determinação do Senhor, ele foi primeiro conhecer. Ele ficou à noite de longe olhando, talvez estudando, dá para ir por aqui, dá para ir... Quer dizer, isso mostra uma maturidade, uma habilidade, uma orientação de Deus para a vida. Da mesma forma, o cristão, né, ele precisa conhecer esse campo de batalha, campo esse, como eu disse, que aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não são crentes em Jesus, não têm ideia de que existe esse campo de batalha. Muito pelo contrário, eles até acreditam que nem existe isso. Mas o cristão não pode cair nesse equívoco, ele precisa saber que há e saber aonde se dá essa batalha. Porque Paulo aqui, ele vai dizer que essa batalha, ele cita aqui a expressão lugares celestiais, né, que é para mostrar que essa batalha ela é no campo espiritual e não no campo físico, né, e que o cristão precisa conhecer bem essas astutas ciladas do diabo. Conhecer o inimigo, não no sentido de conhecer para a experiência, mas no sentido de conhecer as suas táticas, as suas astúcias, nos ajuda a nos
precaver das suas investidas, não é isso, professor? Exatamente, né? Então nós vimos no tópico 1 que a batalha ela existe, ela é real, ela é tratada na Bíblia, e Paulo aponta a fonte do fortalecimento do crente. É no Senhor e na força do seu poder. Sem estarmos no Senhor e debaixo da força do seu poder, somos presa fácil. Somos presa fácil. Então ele fala lá a respeito da batalha, que ela existe, é real e precisa ser enfrentada com a orientação correta, né? E aqui o tópico 2, o professor Janilson vai falar sobre conhecendo o campo da batalha espiritual, né? É importante a gente destacar que tem essa situação que o professor Janilson colocou, sim, dos que não são crentes, né? Digamos assim, desconsiderarem, né, a realidade do mundo espiritual, né, e dessa batalha propriamente aí. Mas também, professor Nilson, existe a dificuldade dentro da própria igreja de confusão de como é que acontece essa batalha, em que consiste exatamente essa batalha. E eu queria tratar disso um pouco antes de entrar aqui. Isso é importante, fazendo adendo, professor Heraldo, porque há muita confusão por causa do movimento de batalhas espirituais, que tem muitas práticas assim, que traz muita confusão em vez de orientação, né? É exatamente isso, né? É uma preocupação que a gente tem. Por quê? Porque, na verdade, a batalha espiritual, ela não tem essa nuance que o professor Nilson acaba de colocar, trazida por esses movimentos, né, extremistas, né, exacerbados, exagerados. É óbvio que a batalha ela existe, ela é real, como nós já tratamos aqui, mas ela precisa ser tratada conforme a orientação, o conceito bíblico do que é batalha espiritual, né? Porque assim, a gente sabe, professor Janilson, que existem regiões, né, às vezes países, né, regiões onde a manifestação satânica ela é realmente mais intensa, né? E para lá, claro, Deus prepara servos que também estejam à altura dessa batalha, né? Deus usa evangelistas de forma muito poderosa também nas suas mãos. E claro que a própria Bíblia, né? Jesus enfrentou os demônios, né? A Bíblia faz registro a respeito disso. Com certeza. Mas a gente não pode pensar em batalha espiritual tomando essa ideia de que nós vamos encontrar todos os dias nas esquinas da vida, todo dia, toda hora, nas esquinas por onde nós passamos, de repente um gadareno, né? Não é isso? Às vezes essa ideia que você tem, que as pessoas transmitem de batalha espiritual, de que você sair na rua, em qualquer esquina que você vai passar todo dia, toda hora, você vai encontrar ali um gadareno querendo te confrontar, como se isso fosse o conceito real, correto de batalha espiritual. Está envolvido isso aí? Está. Nós já falamos, Jesus enfrentou esse problema. Mas não se restringe a isso, né? Esse não é o ponto principal. Não é o ponto principal, porque eu te garanto que Satanás tem muito mais prazer em te tirar do jogo, né, trazendo problemas e enganos de toda sorte, inclusive para esfriar a tua fé, a tua comunhão, a tua relação com Deus, do que te trazer para confrontar todos os dias, de repente, aí um endemoniado, um gadareno, né? Então, essa batalha espiritual que Paulo trata aqui, ela campa para esse lado, de nós entendermos que Satanás está muito mais interessado em trazer problemas, aqueles problemas que às vezes nós pensamos que não tem nada a ver, é por onde ele vai justamente trazer situações embaraçosas, minando às vezes, né, o campo, né, para que a gente de repente pise numa mina sem perceber. E aí nós estamos trazendo problemas sérios, evidentemente, para a nossa vida. Então aqui ele fala a respeito das astutas ciladas do diabo. O professor Janilson já colocou aqui um pouco, né, professor Janilson? É interessante que o subtópico 1 que vai falar a respeito disso, né, sobre as astutas ciladas do diabo.
E claro que a gente olha aqui o texto bíblico e quando Paulo vai falar dessa astúcia em relação a Satanás, né, é muito interessante que Paulo ele usa o termo grego metodeia, né? E é pertinente estarmos falando disso aqui, e oportuno, professor, porque o termo metodeia, de certa forma, né, o termo metodeia, né, significaria, na verdade, uma multiplicidade de métodos, né? Então, quando Paulo diz aqui que, no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ele usa o termo metodeia, para dizer que o diabo ele é o mestre do engano, né? Ele é o que usa todos os recursos e os métodos possíveis e inimagináveis para trazer problema para a vida da igreja, para a vida daquele que é crente, né? Às vezes você já foi tentado numa área específica que ele geralmente é lá que ele vai atacar, né? Ele já ataca aquilo lá de vez em quando da mesma forma, mas é interessante que é provável que num outro momento, numa outra circunstância, professor Nilson, ainda que seja na mesma área onde ele costumeiramente ataca, ele vai criar uma outra forma, não mais aquela, né, para tentar trazer tropeço para a vida do crente. E outra coisa, como ele é o mestre do engano, né, ele usa a metodeia, né, os múltiplos recursos para enganar o crente, enganar a igreja, professor Nilson. Pode ser, inclusive, que às vezes até numa área que você nunca foi tentado, que supostamente você imagina que lá você está resguardado. Sim. Tipo assim, essa área não adianta vir que eu estou pronto. Eu estou pronto. Ou em nenhum momento para trás da vida você percebeu que ele foi lá tentar atacar. Pode ser que numa hora ele te pegue no contrapé, porque ele é esse mestre do engano, né? Por isso a necessidade da vigilância. Exatamente, a necessidade da vigilância, né? Paulo reforça dizendo: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. É preciso estar orando, é preciso estar vigiando, porque olha, o nosso inimigo ele não é brincadeira, né? Ele é o mestre do engano. Ele usa de todas as formas e possibilidades de nos trazer problemas, professor Nilson. E eu estava lembrando que o Ravi Zacarias, quando escreve o livro Quem é Jesus, né, ele fala lá de uma coisa que, na verdade, a gente está trazendo para esse assunto, lá ele não trata disso, mas eu estava me lembrando lá, professor Nilson, que ele trata no livro a respeito do que ele chama de falsificação falsa, né, e falsificação verdadeira, né? Satanás, ele não é mestre na falsificação falsa, ele é mestre na falsificação verdadeira, né? E o que é a falsificação falsa? Falsificação falsa é aquela falsificação, professor Janilson, amadora, né? Amadora, né? Que todo mundo, né? Que olha, percebe que ali tem isso aqui não pode ser, tá tudo errado, né? De cara, até um leigo olha assim, percebe que até um inexperiente, né? Um neófito olha assim, não, isso aqui não por aqui, tá errado, né? Mas o Ravi Zacarias ele fala a respeito da falsificação verdadeira. O que é a falsificação verdadeira? É aquela que parece muitíssimo com a verdade, né? E Satanás ele é mestre nisso, né? De trabalhar com a falsificação verdadeira, aquilo que muito parece com a verdade. E só quem está atento, orando, buscando o Senhor, a sua força, a força do seu poder, vigiando, é que terá condições de ser alertado pelo Espírito Santo e ter discernimento espiritual, professor Nilson, para não cair na armadilha, porque do contrário, todo ser humano, porque é ser humano, está suscetível sim a cair nas armadilhas de Satanás. É por isso que nós temos que ter o cuidado em todo o tempo na nossa vida, termos o cuidado com todas as situações possíveis e imagináveis, né, professor Nilson? Com certeza, professor Heraldo, e a gente vê que um dos enganos que Satanás tem usado muito hoje em dia é essa distorção das escrituras, porque isso cria fortalezas na mente de pessoas, né, que passam a acreditar naquilo, só que está errado, está equivocado em relação ao que a Bíblia de fato diz. Você vê que
ele, para tentar Jesus, ele usou as Escrituras. Só que Jesus conhecia muito bem as Escrituras, aí o combateu também com as Escrituras. Há uma analogia que eu gosto muito para o professor Heraldo, que é uma analogia que uma vez eu estava conversando com um funcionário de um banco e um caixa, ele me falou um negócio interessante sobre o reconhecimento da nota para saber se ela é falsa ou verdadeira. Ele disse assim: olha, Janilson, nós não temos como saber todas as falsificações que alguém possa fazer numa nota, isso nós não temos, mas nós temos como saber e identificar uma nota verdadeira. Por quê? Porque o que decair de uma nota verdadeira é o quê? Falsa. Então a gente diz, eu não preciso conhecer todas as demais, mas eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Porque o que destoar do verdadeiro é o quê? Falso. Então, por exemplo, professor, justamente o senhor falou, nós não temos muitas vezes como imaginar tudo que o inimigo possa fazer, né? Mas eu tenho obrigação de saber o que é verdade pelas Escrituras, porque a partir do momento que decai das Escrituras, aí eu já sei que é uma coisa equivocada, errada e engano, né? Exato, eu não preciso ser especialista lá no falso, eu preciso ser especialista no verdadeiro. No verdadeiro, né? Exatamente. É claro que eu preciso saber as coisas lá, mas eu sendo especialista aqui, na hora que bate aqui, o professor está falando, eu confronto com a verdade, então, pera lá, tá errado, né? E aí aqui, professor Janilson, no subtópico 2, ele vai falar sobre o conflito contra o reino das trevas. Perfeito. Né? Primeiro vai falar que ele é astuto, como nós já tratamos, né? Ele é um mestre do engano, não há sombra de dúvida quanto a isso, né? E aqui vai falar que o conflito que o crente tem nesse campo de batalha, né? E já tem um inimigo terrível, que é astuto por natureza, né? Enganador por natureza. Nós temos aqui um conflito contra o reino das trevas, né? Então veja que Satanás, ele não tem apenas um reino, professor Janilson, mas ele tem um reino extremamente perigoso. Com certeza. Né? Extremamente perigoso. No versículo 12, Paulo vai dizer isso, ele vai dizer, olha, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, aí ele vai mencionar, né, a partir da segunda parte do versículo, né? Sim. Que nós vamos tratar já aqui no subtópico 3. Mas lembrando que quando ele fala aqui que nós não temos que lutar contra carne e sangue, Paulo poderia colocar até num parênteses aí, necessariamente, né? Necessariamente. Não temos que lutar contra carne e sangue necessariamente. Claro que temos, mas não necessariamente contra eles, porque na verdade, quando nós enfrentamos, nós que eu falo a igreja, professor Janilson, quando nós enfrentamos falsos mestres, não é isso? Perfeito. Filósofos ateus, formadores de opiniões inescrupulosos, né? Ativistas ideológicos escarnecedores da palavra, confrontadores da igreja, nós não estamos enfrentando eles necessariamente, porque na verdade, por detrás desses movimentos comportamentais, não é isso? Sim. Existe o mestre do engano, aquele que usa da metodeia, né? Dos múltiplos recursos possíveis e as mais variadas formas para enganar, para seduzir, para atrair, para maquiar, né, professor Janilson, para camuflar a verdade e trazer engano, né, que é Satanás. E é claro que essas pessoas, ainda que não tenham consciência disso, mas a Bíblia vai nos trazer clareza de que elas estão simplesmente servindo como instrumentos, né, sendo influenciadas, né, porque já tem uma tendência à carnalidade, como Paulo trata aqui na carta aos Efésios. Nós estudamos sobre isso lá no capítulo 2 de Efésios, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, não é isso? Perfeito. E vivíamos conforme o curso deste mundo e subjugado pelo príncipe do mundo, que era Satanás, não é? Então, na verdade, nós éramos influenciados em tudo, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de considerar as coisas, de avaliar a vida, não é isso? Tanto no aspecto ético, moral e, claro, que espiritual, né? E nós, vivendo assim cegamente, é óbvio que nós éramos fáceis presas, né, de sermos considerados e usados como títeres, né, como fantoches na mão de Satanás. Então, quando Paulo diz aqui que nós não temos que lutar contra carne e sangue,
não são as pessoas necessariamente. Claro que são, porque nós vivemos aqui. Os instrumentos são elas muitas vezes. São instrumentos e que existe alguém por trás desses movimentos, das atitudes, das opiniões que nos confrontam, né? Que justamente é Satanás, né? Perfeito, professor Heraldo. Então, o que a gente pode entender desse tópico 2 é que o único povo capaz de fazer frente ao reino das trevas é a igreja, né? Acho que um dos propósitos pelos quais Jesus edificou a igreja é justamente isso, para combater o reino das trevas, porque só a igreja é que recebe a virtude do Senhor, o poder do Senhor, para fazer frente e fazer o reino das trevas recuar, né? Quando o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Ele está prometendo ajuda, socorro. Ele está prometendo equipar essa igreja e estar com essa igreja para que ela não seja derrotada, mas seja sempre vitoriosa. A gente sabe que, em certo sentido, a igreja ela já é vitoriosa porque Jesus já venceu o adversário na cruz. Ali ele já expôs, Paulo fala aos Colossenses que ele expôs a vergonha, os principados e potestades, que agora Paulo fala aqui, né? E Jesus deixou isso bem claro até no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dei autoridade, em outra versão diz poder, né, para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano. Essa é a ideia de revestir de poder para que possa fazer frente e vencer. Então, essa batalha, a gente precisa entender, entre o reino das trevas e o reino da luz, não é uma batalha, como alguns podem entender, professor Heraldo, de forças iguais. Não. O reino da luz, que é o reino de Cristo, ele é superior. Há um poder à disposição desse reino. Agora, eu preciso me apropriar, que é justamente o que o nosso comentarista tratou aqui no primeiro tópico, né, da nossa lição, né? Então, a gente pode perceber isso aí. Seguindo o mesmo pensamento, a gente precisa também agora, conhecendo o campo de batalha, conhecer também esses agentes que estão a serviço do inimigo, que lutam contra a igreja, e que são eles que estão por trás disso que o senhor acabou de colocar, né? E Paulo faz aqui uma lista de principados, potestades. Então parece que Paulo fala de uma certa ordem no reino das trevas, ou seja, o reino das trevas ele está organizado contra a igreja. Por causa disso, a igreja precisa estar unida e fortalecida. Não, sem dúvida, né? Essa ideia que Paulo traz aqui, de que o reino das trevas ele tem uma organização formidável, né? Essa ideia que Paulo está trazendo aqui, né? O reino das trevas, ele, na verdade, nele, né, existe uma espécie de estratificação, né, de poder, né? Existe uma cadeia de comando, isso fica muito claro aí, né? Então, essa articulação que Paulo vai tratar aqui, ela, na verdade, como você colocou, ela é contra quem? Contra a igreja, contra o crente, né? Então, Paulo vai trazer informações esclarecedoras, né? De que, como nós já falamos, a batalha existe, ela é real, né? E que Satanás é extremamente astuto, perigoso, né? Ele tem um reino e ele tem aqui agentes, né, a seu serviço que também não brincam, né? Não brincam, né? Ele vai dizer aqui contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós já falamos que a batalha ela é real, né? Embora o nosso inimigo ele seja invisível, que é uma das características dele, né? Que dificulta a igreja perceber o seu movimento, né? Porque ainda que a gente enfrente no nosso dia a dia os instrumentos que são visíveis, né? Nós já temos dificuldade de perceber o que eles estão tramando, né? Muito mais Satanás que a gente não enxerga, né? Então ele é invisível, mas não é irreal, é o contrário, ele é real, ainda que invisível, né? A Bíblia vai tratar dele como sendo maligno, né? E vai dar vários nomes, cada nome por conta exatamente de uma característica dele, vai chamar de diabo, Satanás, assassino, né? Pai da mentira, ladrão, é justamente o pai da mentira, né? Mentiroso, destruidor, serpente, dragão, Abaddon, Apolion, são vários nomes que a Bíblia vai atribuir
a um único elemento por conta exatamente da sua multiplicidade de ação, que é a chamada metodeia. Ele é o mestre do engano, então ele vai digamos assim, vai atuar em vários momentos, em várias circunstâncias de forma diferente, né? Mas sempre tendo a mesma missão de trazer problemas para a igreja, né? A Bíblia vai dizer que ele, além disso, ele é astuto, nós já vimos aqui, né? Poderoso, nós já vimos aqui também, e extremamente oportunista, porque quando a gente vê a carta lá, 1 Pedro, capítulo 5, se eu puder até ler aí para nós, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, a gente percebe claramente que ele tem uma dupla função. Ele, ao mesmo tempo que ele ataca o crente individualmente, ele também ataca a igreja coletivamente, né? Perfeito. Se puder dar uma lida nesses dois versículos, para nós seria interessante. O 8, né? Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistide firme na fé, certos de que sofrimentos iguais vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Corretamente, né? Então você vê que no versículo 8 ele está tratando de uma batalha mais individualizada, né? Já no versículo 9 ele um ataque coletivo contra os crentes, contra a igreja, né? Contra a igreja. E ele é persistente, né? Porque quando a gente chega aqui no versículo 13, Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A gente vai estar vendo já no tópico 3 isso, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala de toda a armadura, né? Nenhuma pode ficar fora. Nenhuma peça. A batalha ela é tão terrível, tão acirrada, tão ferrenha, tão perigosa para a vida do crente, que Paulo está recomendando que nós tomemos toda a armadura de Deus. Não pode faltar peça alguma. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Eu acho interessante isso aqui, que quando Paulo fala aqui, para que possais resistir no dia mau, Paulo não está excluindo os dias, digamos assim, entre aspas, normais que Satanás nos ataca, já diariamente. Mas ele está dizendo aqui, pode chegar momentos em que ele vai usar toda a força possível. É aquele ataque mais ferrenho. Talvez no momento mais vulnerável da nossa vida, ele vai usar toda a força para tentar dar o checkmate, né? Aquele dia realmente perigoso, né? Perigoso. E como ele é invisível, nós não estamos vendo esse movimento dele, né? Mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, se nós estivermos orando, não orando naquele momento de estarmos orando, se nós tivermos uma vida, né, de disciplina, de oração, de vigilância, esse dia mal vem, Paulo está dizendo que vem, não é isso? Mas com certeza nós seremos vitoriosos, não por nós mesmos, seremos vitoriosos porque nós temos a garantia, se nós formos fiéis a toda essa recomendação que Paulo traz aqui, né, professor Nilson? Com certeza. O crente com certeza pode ficar, né, entre aspas, vou usar aqui entre aspas, tranquilo, entre aspas, né, de que sairá dessa batalha vitorioso, mas não para a glória, né, do crente, não para a vanglória do crente, porque o pastor Gadelha diz que toda glória que não é dada a Jesus não é glória, é vanglória, né? Então nós não podemos nos vangloriar achando que nós somos os bambamães, somos os caras, né? Somos diferenciados, né? Estamos no outro patamar. Como se os outros crentes não tivessem o mesmo privilégio, né? A mesma ajuda e cooperação da parte do Senhor. Não, basta nós sermos fiéis, que a garantia de Deus ela é para nós. Agora sim, o versículo vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, naquele dia do ataque mais ferrenho, né? Perfeito. E ele diz assim: e havendo feito tudo conforme o recomendado, né? Tudo conforme o recomendado. Havendo feito tudo, ele faz uma outra recomendação: ficar firme.
porque um dos grandes defeitos, talvez uma das grandes falhas nossas, professor Nilson, é nós termos passado por uma batalha terrível, enorme, né? Ferrenha, termos alcançado a vitória e acharmos que nós recebemos de Deus uma carta branca agora, né? Um cheque em branco. Como se nada mais virasse contra não nós. Não mais nada contra nós. Ou se de repente eu fiz uma coisa que, entre aspas, na minha cabeça agradou a Deus, então agora eu tenho a liberdade para fazer um negócio, alguma coisinha que supostamente que, né, Deus não vai levar em conta, né? Mas a gente eu tenho um crédito que eu posso cometer alguma falha, né? Cometer uma falha, não entendo. Nós temos que ficar firme, porque na verdade ele vai voltar, né? O Satanás ele vai voltar, como voltou no caso, aliás, ficou subentendido no caso lá da tentação de Jesus no deserto, né? Que diz que por um pouco de tempo ele foi dando a entender de que ele voltaria a tentar Cristo novamente. Né? Perfeito, professor. Tópico 3 da lição: as armas espirituais indispensáveis ao crente. O nosso comentarista, professor Heraldo, ele fez até um reforço aqui deles. Indispensáveis. Significa que eu não posso entrar nessa batalha, ignorar alguma dessas peças que Paulo chama aqui de armadura de Deus, como o Senhor colocou, né? Que a recomendação do versículo 13 é toda, não deixe nenhuma peça de lado, toda, precisa estar completo. E aí Paulo começa a enumerar essas peças necessárias que compõem a armadura do crente para a batalha espiritual. Alguns comentaristas entendem, professor Heraldo, que Paulo, quando ele está descrevendo isso, ele está olhando para um soldado romano que está lhe guardando, já que nós acreditamos que essa carta, como alguns estudiosos têm dito, foi uma carta que Paulo escreveu da prisão em Roma. E na sua primeira prisão, ele teve aquela liberdade de ir para uma prisão domiciliar. E aí, constantemente, havia um soldado lá, bem equipado, ao seu lado, guardando. E enquanto ele escrevia, ele fazia essa analogia com as peças de guerra do soldado. E ele começa dizendo, professor Heraldo, que o crente precisa cingir os seus lombos com a verdade. Ou seja, Paulo está dizendo que é necessário o cinto da verdade. Essa verdade, ela é a verdade do Evangelho, que precisa estar... E ela é a verdade do justo caráter do crente. Então, essas duas coisas estão ligadas e relacionadas nessa peça que é o cinto da verdade. O cinto servia, como o senhor bem sabe, para apertar aqui a roupa do soldado, para que ele pudesse ter mobilidade, para poder se movimentar. Né? Até porque naquela época os soldados usavam aquela túnica grande, se fosse um vestido grande, que até o joelho, né? Então precisava de um cinto para apertar, a fim de que ele pudesse ter mobilidade na hora da batalha. Então Paulo olha para o cinto do soldado e diz: olha, o crente precisa ter essa verdade, ele precisa estar firme nesta verdade, já que o cinto firmava a roupa do soldado, com a verdade do Evangelho e com a verdade da sua integridade, do seu caráter justo como crente. Não é isso mesmo, professor Heraldo? Exatamente, essa integridade indispensável, né? É indispensável. Afinal de contas, ninguém quer ouvir pessoas que não são íntegras. Né? Aí a gente incorre o risco, né, de repente estarmos falando, ensinando, né, pregando, né? E termos, de repente, essas sobras, né? Porque justamente o cingir é isso, né? Porque sabe que a roupa do judeu na época, né? Ela na época, no geral, né? Isso era uma roupa esvoaçante, né? E esse cinto ele servia justamente para pegar aqueles excessos, né? Tipo amontoar num solo e apertar. E apertar. Justamente para aquilo que o professor Luiz colocou, né? A questão da chamada mobilidade, né? Do meu movimento, sem que esses excessos, de repente, a ponta de uma sobra da roupa, né? Engatasse, de repente, na ponta de um ferro, de alguma coisa, né? E trouxesse dano para minha vestimenta. É a mesma coisa, a ideia de Paulo é essa, né? Para que não haja sobra, para que as pessoas não apontem o dedo para nós e encontrem nós em verdade. Em verdade. Porque a verdade ela vai dar essa segurança, né? De eu me movimentar na batalha contra o meu inimigo, né? De repente, o professor Nilson
a gente sai, vamos colocar numa questão prática, né? Às vezes você está, de repente, fazendo evangelismo pessoal, né? No teu bairro, na tua vizinhança, né? Na tua rua, ou até para pessoas conhecidas, né? E aí, de repente, você vai falar a respeito do evangelho, né? Pregar o evangelho, dar testemunho, digamos assim, do evangelho, né? E se houver essa sobra aí, né? É um problema sério que a pessoa tem, porque com certeza isso vai desautorizá-la, né? A falar, porque ela não vive a verdade, né? Tá certo. Isso pode ser apontado e aí praticamente desarma quem está fazendo o evangelismo quando essas falhas são apontadas. Por isso a necessidade do cinto da verdade. Depois Paulo diz, vestidas com a couraça da justiça. A couraça já é aquela vestimenta mais externa, feita de malha de ferro, que protegia aqui a frente e as costas, principalmente essa parte dos órgãos vitais do corpo. Então, para isso era que servia a couraça da justiça. Isso nos fala de que o crente, ele vive não baseado na sua própria justiça, mas vestidos com a justiça de Cristo. Obviamente que a sua justiça deve estar aí também incluída, porque uma vez vestidos com a justiça de Cristo, nos leva a viver em justiça. E nós, protegidos com a justiça de Cristo e também vivendo em justiça, nós temos as nossas, podemos dizer assim, os nossos órgãos vitais espirituais protegidos do ataque do adversário, né? Depois, professor Heraldo, ele cita aqui, ele diz que o crente deve estar calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. A ideia aqui é de um calçado do Evangelho da Paz. Obviamente, professor Heraldo, que esse calçado do soldado romano é um calçado feito de couro, que vinha até próximo do joelho para proteger toda a canela, né? E no soldado romano especificamente, o solado possuía pequenos pregos para firmar o soldado sempre de pé, para que ele não sofresse escorregões e para que ele tivesse aderência. Isso mostra, professor Heraldo, de que se nós não estivermos calçados com esse Evangelho da Paz, nós não podemos entrar em determinados terrenos, porque quem anda descalço não pode entrar em qualquer terreno que pode sofrer algum prejuízo, né? Então, isso mostra claramente que a igreja avança porque está calçada com o Evangelho da Paz. É esse Evangelho que transforma o homem, é essa mensagem que faz com que o homem esteja firme, né? E nós, como crentes, não podemos ignorar isso, porque sem esse calçado, nós não podemos avançar. Esse calçado é tão importante, professor Heraldo, que ele permitia que o soldado romano caminhasse longas distâncias sem maltratar o pé, né? Eles cortavam, como se fosse assim, havia um espaço para os dedos ficarem livres, né? Então ele poderia andar grande distância que não maltratava o pé, poderia subir e descer terrenos íngremes, porque havia o taco ali, que é aqueles pequenos pregos, que sempre lhe mantinha firme na batalha. Então era um calçado apropriado para a batalha. E o nosso calçado com que nós batalhamos é o Evangelho, não é outra coisa, né? Depois, professor Heraldo, ele também segue aqui falando que nós devemos tomar o escudo da fé. Esse escudo, como o senhor sabe, era um escudo retangular que o soldado romano possuía, e com ele aparava não só as lanças, mas os dardos inflamados, ou seja, aquelas flechas incendiárias, aquelas flechas que tinham na ponta aquela tocha, né? E com esse escudo o soldado romano se protegia. Isso é importante para nós, porque Paulo está mostrando que por mais que nós sejamos atacados pelos inimigos, mas se a nossa fé estiver firme em Jesus, nós vamos aparar todos esses dardos inflamados do maligno, nós vamos resistir a esse ataque e vamos permanecer firmes. Não é isso mais ou menos que Paulo apresenta aqui, né? Então a fé é de suma importância, porque a fé, ela te mantém de pé, firme, professor Heraldo, mesmo que as coisas não pareçam estar em seu lugar, ou mesmo que o céu não pareça azul,
mas pela fé em Jesus, você está firme, porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E isso te faz avançar, porque essa fé produz uma esperança em Deus, né? Então, todas essas peças são necessárias. Depois ele continua avançando e ele vai falar do capacete da salvação. O capacete aqui era um capacete de bronze que protegia a cabeça, né? Que é o órgão que comanda o corpo. Veja, só quem pode falar, ou quem é qualificado a falar de salvação ao perdido é quem é salvo, né? Que tem certeza e convicção que disso, tem né? certeza e convicção, exatamente. Não são os perdidos que falam para os salvos, são os salvos que falam de salvação para os perdidos, né? Então veja que esse capacete, assim como protegia a cabeça, a nossa salvação e a nossa segurança em Cristo Jesus. Se eu queria acrescentar alguma coisa nesse ponto, para nós passarmos para a última peça aqui. Não, pode continuar aí, professor. Perfeito. Então, a última peça que Paulo fala é a espada do Espírito. E essa espada, professor Heraldo, o termo que Paulo usa, dá a entender que é uma espada curta para o combate corpo a corpo, é aquele combate bem próximo. E ela é a única peça que ela é tanto para a defesa quanto para o ataque. Todas as outras que nós falamos, elas eram mais de defesa. Agora, nos é apresentado uma arma que ela é tanto para a defesa quanto para o ataque, que é a espada do Espírito. E o próprio Paulo dá uma explicação, né, dizendo que essa espada do Espírito, essa arma que o Espírito Santo usa, é a palavra de Deus. Então veja que o reino das trevas, né, ele é confrontado com essa arma da palavra de Deus. É a palavra de Deus, professor Heraldo, que desmascara o inimigo, que mostra o engano, né, que desfaz a mentira. Então é de suma importância que o crente conheça bem a palavra de Deus, porque é ela que é a espada do Espírito. O escritor de Hebreus diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja o quão profundo é a palavra de Deus quando nós conhecemos, e ela é a arma que o Espírito Santo usa. Então, todo crente precisa manejar bem essa palavra. Por isso que uma das orientações de Paulo aos obreiros é que eles manejam bem a palavra da verdade. Por quê? Porque ela é a arma que o Espírito Santo usa para combater o reino das trevas, né, através da vida do cristão. Agora, uma coisa interessante que a gente precisa entender em todas essas peças, que todas elas são virtudes da vida cristã, professor Heraldo. Porque fala da virtude da verdade, a virtude da justiça, a virtude do evangelho, a virtude da fé, a virtude da salvação e a pessoa do Espírito Santo. É por isso, professor Nilson, só para concluir, né? É por isso que eu falei que o Satanás, ele não está interessado em trazer todo dia um gadareno. Um gadareno, né? Mas justamente afetar esses pontos cruciais da vida do crente, né? Porque se ele desmoraliza o crente... ele desarma de todo, né? O desarma como um todo, e aí o crente perde a legitimidade de ser crente, de dar testemunho, de pregar, né? De viver a vida cristã como deveria ser, porque está desmoralizado, né? Então o Satanás tem muito mais intenção de nos tirar desse jogo do que todo dia nos apresentar um gadareno a cada esquina que a gente passa na vida, né? Perfeito, professor Heraldo. E a nossa conclusão, o nosso comentarista, ele diz assim: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobressalente grandeza do poder de Deus. Aí ele continua dizendo: os ardis de Satanás não podem ser subestimados, ou seja, né, nós não podemos ignorar. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Então, a gente não pode ter aquilo que é chamado de demonomania, que é ver demônio em toda a esquina, como o senhor acabou de dizer, e também não podemos cair no erro da demonofobia, ou seja, medo de qualquer coisa, medo de tudo do que envolve o reino das trevas. Não, nós estamos revertidos pela armadura de Deus. Aí diz assim: a Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revertido com a armadura de Deus.
Então esse é o ponto da nossa lição. É necessário estarmos preparados para essa batalha, é necessário conhecermos esse campo de batalha e é necessário nos apropriarmos de todos os recursos espirituais que são indispensáveis, que são essas armas para a vitória do crente. Se você gostou desse comentário, nós convidamos você a se inscrever no canal, a você dar o seu like aí, que isso nos ajuda a trazer publicidade ao nosso trabalho e assim outras pessoas poderão ver e ser abençoadas. Professor Heraldo. Professor Janilson, agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de estarmos finando um trimestre, né? Um trimestre muito abençoado. Muito abençoado. Eu particularmente assim amadureci, cresci, aprendi muita coisa. E é sempre importante estar revendo assuntos como esse, né? A carta aos Efésios é uma carta extraordinária, maravilhosa. Eu fico feliz por estar aqui, participando aqui do canal EBD você. E como o professor já fez a menção, né? Se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo, divulgue esse canal para os seus amigos nas redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.